Olá, vamos nesse vídeo ver um importante conceito que é o conceito de estacionalidade. Esse conceito ele é muito utilizado na estatística, na econometria, na análise de séries temporais. E por que é tão importante a gente avaliar se uma série temporal ela é ou não estacionária? Vamos logo refletir um pouco com relação a isso. Veja só, essa ideia de estacionalidade, veja o nome, estacionalidade vem de estacionário, né? Deixa eu botar aqui, ó, estacionário. Algo que é estacionário passa a ideia para a gente que está meio que assim, ó, veja, estático, né? Está parado, no nosso caso está variando dentro de certos níveis de comportamento, certos graus de liberdades bem especificados. Então a gente tem uma estacionalidade. E o interesse por trás dessa estacionalidade é que nós podemos, a partir de um comportamento passado, né, definido como estacionário, a gente pode fazer previsões futuras, a gente pode extrapolar as condições, né, do passado para conseguir ver se temos uma condição mínima de prever o que vem a acontecer no futuro. Então, essa estacionalidade ela é importante devido a isso. Devido a gente possibilitar ter potenciais, né, capacidades de previsibilidade no futuro. Então, temos que garantir que uma série temporal seja estacionária. Vou até só relembrar aqui a você, uma série temporal nada mais é do que o quê? Eu tenho aqui a medida tempo no eixo X, né, nas abscissas, e tenho no eixo Y, sendo qualquer tipo de propriedade. Pode ser o preço, pode ser o retorno, pode ser qualquer tipo de processo físico, químico, biológico, enfim, qualquer tipo de fenômeno. Então aqui a gente coloca o nosso objeto de estudo. E esse objeto de estudo, ele, claro, vai evoluindo, ele vai variando, ele vai tendo um determinado comportamento no tempo. Esse comportamento, né, que a série ela vai desenrolando é que vai dizer se a gente tem a capacidade ou não de fazer previsões para o futuro, com base em avaliações estatísticas desses dados, com base em critérios estatísticos. Então, será que a gente tem a capacidade, será que a gente tem o potencial de, com base no histórico de uma série temporal, fazer extrapolações, fazer previsões futuras? Isso aqui é uma pergunta. E se a gente tiver essa capacidade, né, se a gente conseguir responder que sim, temos a capacidade de fazer previsões futuras, temos que, pelo menos, dentre vários tipos de hipóteses, como a ergodicidade, temos também a estacionalidade. A ergodicidade a gente vai discutir em outro vídeo, mas, por enquanto, a estacionalidade é um dos critérios mínimos para a gente ter essa capacidade de previsibilidade futura. Tudo certo? Então, vamos agora ver de uma maneira qualitativa o que vem a ser um processo estacionário. Deixa eu apagar tudo isso. Então, um processo estacionário, né, de série temporal, ele vai precisar de três condições básicas, três condições mínimas. A gente vai estudar cada uma delas agora, para ficar bem claro isso. É importante que você entenda de uma maneira assim qualitativa, né, geral. A gente não vai entrar nas fórmulas, nas contas em si, mas você vai ter que ter essa percepção aí intuitiva da coisa, tudo certo? Então vamos ver agora como é que funciona o processo estacionário para uma série temporal. Aí veja só, vamos considerar aqui as nossas séries de retornos. A gente até já estudou, né, a diferença dos retornos para os preços. E a gente já sabe que os retornos eles são obtidos a partir do movimento dos preços, né? Eu tenho aqui o movimento dos preços e eu posso extrair isso aqui, né? Depois de eu usar lá aquela fórmula que eu já mostrei para você em vídeos passados, a gente consegue obter coisas como isso aqui. Será que a investigação dessa série temporal de retornos apresenta o comportamento estacionário? Ou seja, eu posso prever futuros retornos a partir da observação do passado desse conjunto aqui de retornos? Então vamos ver aqui essas três condições que são minimamente necessárias para a gente ter uma estacionalidade e assim a gente conseguir fazer previsões. Veja só, a primeira necessidade com relação à estacionalidade é a seguinte, é que a minha média, coloca aqui, a minha média, ela tem que ser constante no eixo do tempo. Aqui, como a gente sabe, é o eixo do tempo. Então, a média ela não pode variar com relação ao tempo. Por exemplo, se eu tirar a média nessa condição aqui, nesse comportamento, veja que se eu passar um valor médio, eu vou ter isso. Ó. Eu vou ter um valor aqui, né, que eu estou pegando cada pontinho desse e tirando o valor médio e obtendo essa linha daqui que eu vou chamar de x barra, o meu valor de x médio. Se você observar, esse meu valor de x médio, ele está relacionado à janela
total de observação de dados, tá vendo? Mas se eu pegar uma janela um pouco menor, por exemplo, se eu pegar essa janela daqui e agora tirar essa média, eu vou ter um valor por aqui, olha. Tá vendo? Esse valor daqui, eu tenho um x barra, vou chamar x barra 2. Ele está inferior a esse x barra que eu estou chamando aqui, x barra de 1. Tá vendo? Ele está abaixo, ou seja, ele está dependendo do tempo. Porque nessa janela temporal, que é um pouco mais curta, ele tem um valor. Na janela mais longa, que é essa outra, ele tem esse outro valor. Então, eu não tenho a média constante nessa condição daqui. Está conseguindo notar isso? Veja que se eu pegar outra janela nessa condição, uma janela mais para frente aqui, né, estou desconsiderando todo esse pedaço, só esse, se eu tirar a média eu vou ter um valor aqui, olha, traçado. Então esse ponto agora é o meu ponto de x barra 3, está vendo? Então o que é que eu tenho? A minha média não sendo constante. Portanto, uma série com essa movimentação, eu acabei de mostrar para você, é uma série com comportamento não estacionário com relação a esse meu primeiro momento estatístico. Eu aqui, no caso, chamo a minha média de primeiro momento estatístico. Então, tanto faz. Se você ouvir por aí, o primeiro momento estatístico dessa série temporal, ele não é constante. Ou seja, eu não tenho uma estacionalidade com relação à média. Tudo certo? Deixa eu apagar essa parte daqui. Aí eu vou agora só fazer uma ressalva aqui. Esse tipo de comportamento que a gente observa, que a média não é constante, ou seja, a média não é estacionária, meu primeiro momento estatístico ele não está invariante com relação ao tempo, ele depende sim do tempo, isso aqui pode ser representado como uma série do passeio aleatório. O passeio aleatório pode ser utilizado para modelar os nossos preços. Veja só, do passeio aleatório eu extraio os retornos que tem outro tipo de comportamento, que depois a gente discute mais para frente. Mas de antemão você já pode saber que o passeio aleatório ele possui média não constante dos preços. Pode lembrar aí, né? Pode ver qualquer gráfico de preços que você vai ter ou um comportamento assim para cima, ascendente, descendo aqui, ó, fazendo uma movimentação como essa, ou também, né, uma tendência de queda, por exemplo, ele fazendo uma coisa como essa. Enfim, não vamos ter um comportamento estacionário com relação à média. Então veja só, eu agora vou fazer um exemplo de estacionalidade com relação à minha média. Deixa eu apagar essa parte. Então, uma estacionalidade agora com relação à minha média tem essa configuração. Aqui é o tempo, aqui é a minha propriedade qualquer. Vamos botar até assim o retorno, para exemplificar no nosso caso. E vamos ter esse comportamento aqui. Pronto. O que é que temos agora nessa condição? Note que a média, independentemente do meu valor temporal, se eu pegar essa janela daqui, eu vou ter esse valor de média. Se eu pegar uma janela mais para frente, eu vou ter o valor da média, ainda continua o mesmo. Se eu pegar essa janela daqui, olha, eu vou ter também o mesmo valor médio. Ou seja, a média, ela sim é constante, ela é invariante com relação a essa medida temporal. Ou seja, eu tenho estacionalidade com relação ao primeiro momento estatístico. Atenção, ao primeiro momento estatístico apenas, só que para ser estacionário por inteiro, né, para a gente ter a capacidade de previsibilidade total ali, bem controlada, a gente precisa das três condições. E qual é a segunda condição? A segunda condição é que a minha variância, vou botar aqui, ó, variância, ela precisa também ser constante com relação ao tempo. Eu tenho que garantir isso. E nessa condição, você observa a variância constante? Observe aí com cuidado e veja se temos ou não a variância sendo constante nessa situação aqui. Observe aí. Veja que não, né? A variância é a medida da dispersão com relação à média. Veja que eu tenho aqui uma variância. Nessa outra região temporal eu tenho uma variância ainda maior, tá vendo? Nessa região daqui eu tenho uma variância um pouco menor. Aqui eu tenho outra variância, tá vendo? Então a variância nessa condição de série temporal não está constante com relação ao tempo, não é independente do tempo. Portanto, a variância, que também é chamada de segundo momento estatístico, não é constante nessa situação e, portanto, não é estacionária. A série não é estacionária porque precisa dessas três condições que a gente vai chegar na terceira já já. Então, só para refletir um pouco mais com relação a isso, você já nota que a estacionalidade ela vai querer passar para a gente aquele comportamento, né, bem rastreado do passado.
E a gente ter esses tamanhos de variâncias mudando aqui, não deixa essa estabilidade, esse comportamento, né, essa estacionalidade, passar para a gente um nível de segurança para a gente ter boas capacidades de prever o futuro. Então a gente vai precisar dessa estacionalidade. Vamos agora desenhar um caso onde temos a média e o desvio padrão, ambos constantes. Ou seja, temos estacionalidade com relação ao primeiro momento estatístico e ao segundo momento estatístico. Deixa eu fazer aqui o gráfico só para a gente exemplificar essa condição. Então temos aqui o eixo temporal, né? E agora a nossa série vai ter esse comportamento, ó. Pronto. Tentei desenhar aqui o melhor possível. Aí veja só. Se eu pegar agora o valor médio, independentemente da posição aqui temporal, veja que é sempre aqui no meio, olha. Sempre está aqui. Esse daqui é o meu valor médio, independentemente da posição temporal. Ou seja, nós temos isso aqui sendo respeitado. Ok. Também, se eu pegar a variância, independentemente da posição, veja que a variância sempre está aqui, olha, nesses níveis, tá vendo? Sempre a gente tem um nível estável, ou seja, não estamos com variância mudando com relação ao tempo. Isto é, nós temos também aqui uma estacionalidade respeitando o segundo momento estatístico. Então, a variância não depende do tempo. Ok, só que eu pergunto para você, essa série ela é ou não estacionária? Devido a essa terceira condição que eu vou mostrar para você agora, essa série ainda não é estacionária. Sabe por quê? Porque essa série tem um comportamento. Ó, se você observar aqui, você nota que eu tenho uma frequência de comportamento da movimentação da série. Aqui eu já tenho outra, olha. Aqui eu já tenho um comportamento mais frenético. Pode observar, eu tenho uma vibração maior. Aqui eu já tenho um pouco mais suave, aliviado. Aqui eu tenho mais suave ainda. Então eu tenho comportamentos distintos em regiões aqui da minha série que estão relacionados, veja só, à minha terceira necessidade importantíssima e, sobretudo, essa característica estatística que não está sendo respeitada nessa variabilidade de frequência é conhecida como autocorrelação. Deixa eu colocar aqui, ó, autocorrelação. E o que é que vem a ser a autocorrelação? De uma maneira intuitiva aqui, só para a gente ter a percepção. A autocorrelação é o quão está variando, né? O quão de variabilidade eu tenho, duas medidas distanciadas na mesma série de um lag, de um L. Por exemplo, isso aqui é um L, eu chamo de lag, assim, L-A-G, é o lag, né? O distanciamento entre duas medidas observadas. Eu vou deixar esse lag fixo, de tamanho L fixo, e eu vou medir, né, qual é a variabilidade, qual é aqui, usando lá a covariância, como estão variando essas medidas com relação a esse espaçamento de L. Isso aqui tem que ficar fixo e eu vou sempre manter ele, fazer um deslocamento aqui, tipo uma janela móvel, e ir obtendo os valores dessa autocorrelação. Essa autocorrelação ela precisa ser constante também, bem como a gente tem a média, a variância, a autocorrelação precisa também ser constante e só depender apenas do tamanho do lag. Só podemos depender do tamanho do lag e não do nosso tempo. Veja que esses graus de independência, né, de constância, tem que ser com relação ao parâmetro tempo aqui, ó, a minha dimensão, no caso, temporal. Então, muita atenção a isso. Esse lag, essa parte aqui de lag, de autocorrelação, realmente não é tão fácil de você perceber. Mas essa parte intuitiva dá para você já começar a ir anotando, né, que eu tenho uma frequência maior, uma variabilidade, ou seja, eu pegando um lag fixo, eu não vou ter uma mesma variabilidade, um mesmo comportamento de autocorrelação, independentemente do tempo e só dependendo de um lag. Não temos isso. Além de depender do lag, dependemos também do tempo para um caso como esse. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre a função de autocorrelação, e isso aqui vai ficar um pouco ainda mais claro. Mas você, de antemão, procure entender isso de maneira visual, aqui de maneira mais ampla, só para você ter essa sensibilidade. Então, sobretudo, essa série, essa aqui, não é estacionária, porque essa parte da autocorrelação não é satisfeita. Nós temos esse caso sim, esse outro sim, mas a autocorrelação ainda não. Então vamos desenhar agora, para finalizar, uma série com comportamento estacionário, ou seja, média constante, independentemente do tempo, variância constante também, que não depende do tempo, e também no caso aqui a nossa função de autocorrelação não dependendo do tempo, só dependendo apenas do tamanho L, do nosso lag. Vamos fazer aqui esse caso para a gente finalizar esse vídeo. Então, vindo para cá, né, vamos pegar aqui um gráfico,
de eixos, né? Os nossos eixos tempo, e aqui vamos ter uma propriedade qualquer, vou botar P, e vamos ter esse comportamento. Ó. Pronto, isso daqui você já observa que temos a média, olha, estacionária, independendo aqui do tempo, da variação temporal, isso aqui não tem importância. Nós temos também, olha, a nossa variância fixa aqui, nossa variância independente do nosso tempo. Veja que, só para lembrar, a nossa variância, o que é que vem a ser a variância de x? A variância nada mais é do que o nosso desvio padrão ao quadrado, elevado ao quadrado. Só para a gente lembrar, então se eu falar desvio padrão ou variância, tanto faz, né? A gente só precisa ter o cuidado de fazer essa relação aqui, que a nossa variância é a mesma coisa que o desvio padrão ao quadrado. O desvio padrão a gente representa geralmente por sigma, né? O populacional, e a gente coloca um quadrado aqui, isso aqui é igual à nossa variância. Só aqui um lembrete. Então, voltando para cá, né, para concluir, note também que a nossa função de autocorrelação, olha, se eu der um lag, eu tenho, observando aqui notoriamente, uma frequência, né, relativamente constante, ou seja, a ponto de eu dizer que sim, essa série daqui ela é estacionária com relação à média, à variância e à autocorrelação. Tudo bem? Entendeu aí essas informações? Guarde bem tudo isso. Isso aqui é importantíssimo para todo e qualquer analista quantitativo, porque são essas premissas que vão permitir a gente fazer e utilizar vários tipos de modelos, inclusive o modelo de long and short. Long and short que é muito interessante. Se você quiser entrar nesse universo quantitativo, estudar sobre o modelo de long and short é essencial, porque aqui a gente já tem uma base, né, da aplicação da estatística dentro do universo financeiro de uma forma bem interessante, bem equilibrada. O estudo aqui do equilíbrio da variabilidade dos preços, né, utilizando, por exemplo, a cointegração. E a cointegração ela necessita que a gente tenha, por exemplo, os ruídos estacionários. Os ruídos estacionários são provenientes do quê? De eu pegar o ajuste de dois preços, né, dois pares de preços, eu ajusto ele, segundo uma regra ali de mínimos quadrados, eu faço um ajuste e pego os ruídos desses preços, né, que é a diferença entre o meu ajuste para o preço efetivamente observado na prática. Se esses meus ruídos tiverem um comportamento estacionário, eu tenho um conjunto, né, de dados, eu tenho uma série cointegrada. Então veja que para entender cointegração, que é utilizado com muita frequência dentro dos modelos de long and short, que todo e qualquer analista quantitativo precisa ter domínio desses assuntos, a gente tem aí o conceito de estacionalidade por trás. Muito interessante, né? A estacionalidade, ela passa a ideia também de um equilíbrio, de uma situação equilibrada, de uma situação bem comportada e que a expectativa que o futuro venha a se comportar seja de forma semelhante ao passado. Tudo certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like. Inscreva-se no canal para ficar acompanhando os novos vídeos que eu estarei postando em breve. E aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!